Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer aqui para vocês, dois resultados de um híbrido. Essa planta possui o nome de Leliocattleya Waikiki-Gold-Leya. É quase um trava-língua, né? Waikiki-Gold-Leya é a ID dessa planta, né? Se trata de um híbrido provavelmente de Cattleya tigrina, tá? Cattleya tigrina com alguma outra planta. Eu não consegui encontrar, né, exatamente qual foi o cruzamento, né, que resultou nessas plantas. Aqui temos esse exemplar, né, nesse tom rosado com amarelo, né? E temos aqui também um outro exemplar mais rosado, né, como vocês podem ver aqui. Esse exemplar já está passando um pouco a floração, né, já começou a murchar aqui. Provavelmente essa flor aqui deva ter sido polinizada, né, porque ela começou a fechar, já deu uma entumecida aqui, então provavelmente vai gerar uma cápsula, né, mas eu vou acabar cortando depois que terminar a floração. O intuito não é reprodução por semente, né? E semente drena bastante a força da planta. Então aqui a gente tem, né, dois exemplares. Temos esse aqui mais rosado com esse venado, né, muito bonito. Planta que floresce em caixos, tá? Essa planta aqui, por ser uma planta que ainda está, digamos assim, jovem, tá? É uma planta jovem, por mais que seja uma planta alta, né? É uma planta ainda jovem, veio apenas com 4 flores nessa floração, né? Então ela, assim, por mais que seja jovem, veio até com uma floração legal. Flores grandes, né? Bem armada, que já está um pouco passada, mas ainda dá para mostrar, né, o potencial e a beleza da planta em si. Aqui esse outro exemplar é uma planta um pouco mais velha, tá? Mas também é uma planta jovem. Como vocês podem ver, tem poucos bulbos, né? Porém, tá bem mais alta do que a outra, né? E veio também com a quantidade maior de flores. Esses híbridos que envolvem Cattleya tigrina são plantas que podem florescer até 20 flores na mesma haste floral. Já vi alguns híbridos fantásticos, né? Plantas já, lógico, plantas mais velhas, né? Touceiras mais estabilizadas, né? São vegetais mais robustos, né? Produzindo essa quantidade de flor, pois são flores grandes, tá? Como vocês podem ver aqui em comparação à minha mão, são flores grandes. São planta muito perfumada, tá, pessoal? Essa planta tem um perfume incrível, muito perfumada, muito bonita, tá? É uma planta assim, como vocês sabem, eu não sou, né, fã, cultivador de híbridos, porém, né, como eu já disse várias vezes para vocês, eu tenho alguns que foram presente, né, de alguns amigos. Então eu acabo cultivando sim. Então, hoje eu vim trazer, né, e mostrar para vocês esses dois belos exemplares. Só não reparem a bagunça ali no fundo, porque é meu cantinho de fazer replante. Então, acaba ficando um pouco bagunçado, né? Mas é tranquilo. Acontece, quem mexe com planta aí já sabe como que é. Então, são plantas muito lindas, perfumadas, plantas de porte grande, tá, pessoal? Olha só o tamanho que está esse exemplar. Uma planta que está com aproximadamente 1 metro. Pela câmera, por vídeo, não dá para mostrar o tamanho real certinho, mas ela está com aproximadamente 1 metro. Essa outra aqui em média de 70 centímetros, tá? Da base ali do bulbo até a ponta da folha. Então são plantas bem grandes e ficam ainda maior, tá, pessoal? São plantas que podem atingir aí até 1,5 metro, então ficam bem grandes. O cultivo, como toda Cattleya bifolhada, né, que são Cattleyas que possuem bulbos mais finos, alongados, com 2 folhas, tá certo? São plantas que gostam de um pouco mais de umidade no ambiente e no substrato, tá? Não é encharcado, mas
um pouco mais de umidade, porque se desidratam também com mais facilidade. Então, por isso, precisam de uma umidade um pouco mais elevada. Eu cultivo em um mix, tá, de 80% brita zero, e 20% de carvão e pinhos, tá? Então é o substrato que eu utilizo para elas. Vaso plástico, porque aqui no interior de Goiás é muito seco e quente, então vaso plástico ajuda bastante. Faço regas diárias, tá, pessoal? Faço regas sempre, todos os dias. Alguns dias, quando está muito quente, faço rega de manhã e à tarde, tá? Porém é irrigação automática. Hoje a dicção tá horrível, né? Mas vamos lá. Então assim, é a irrigação automática, né? Então, mas eu sempre faço a programação, vai uma vez, duas no dia, né? De manhãzinha e à tardezinha, ou apenas à tardezinha, né? Vai depender do clima, o jeito que está no dia. Mesmo agora em período de chuva, choveu antes de ontem. Ontem eu fiz rega normalmente. Hoje, se não chover, rega normalmente, tá bom? O pessoal tem um mito que orquídea não gosta de água. Orquídea ama água. Orquídea só não pode ficar encharcada, tá? Então, por isso, um substrato bem drenado, né, que não acumule água. Mas elas gostam de água sim. Iluminação, né? Utilizo aqui a tela de sombreamento 70%, vocês podem ver, né? Fica bem claro, ó. É até ruim para fotografar, muitas vezes a gente tem que ajustar a luminosidade na câmera, né? Mas é algo assim que elas precisam, né, de uma luminosidade maior. Então, eu sempre aconselho, se você mora aqui em Goiás, né, utilizar um sombrite aí de 70%. Se você mora em outros estados onde o sol não é tão forte, você pode utilizar um sombrite de 40%, 50%. Tá? Então vai depender também do estado onde você mora, né, da região onde você mora aí. Adubação. Adubação normal, como todas as outras plantas, né? Adubação semanal, pode ser utilizado aí qualquer fertilizante, tá? Eu aqui utilizo uns, mas vocês podem utilizar outros também, né? Desde que vocês usem os fertilizantes de manutenção, né? Que tenha digamos assim, uma porcentagem balanceada, né? De nutrientes para crescimento, para floração e para enraizamento, tá? Para que elas possam se desenvolver bem, assim, para dessas folhas bem grandes, viçosas e bastante flores. Então eu sempre aconselho utilizar, né, a adubação semanal, pois essas plantas, né, por não ter um reservatório tão grande de nutrientes, né, de água, de nutrientes, os bulbos são finos, né, bem alongados. Então é sempre bom utilizar aí um adubo semanal para dar um melhor resultado. Mas tirando disso, pessoal, é bem tranquilo. O único ponto que eu sempre, né, falo para alguns amigos, a gente sempre troca umas ideias a respeito. Catleias bifolhadas, principalmente essas, né, que são híbridas de gutata, tigrinas, né, é muito importante ficar atento na junção das folhas, tá, pessoal? Porque elas costumam dar bastante pulgão e sempre nessa junção de folhas. Muitas das vezes você não vê. Quando você percebe, já é tarde demais, aquela folha já está comprometida e você acaba perdendo, tá, a planta. Aqui tem algumas manchinhas brancas, mas é o Cercobin que eu fiz a utilização, né, que é o fungicida, eu utilizo uma vez ao mês. Então eu sempre faço para evitar fungos e bactérias, né, nas plantas do orquidário. Então, pessoal, o que tem para falar dessa planta mais é isso, tá? É de fácil cultivo, sim, né? É uma planta de crescimento mediano, não é uma planta que cresce tão rápido, mas também não é das mais demoradas, tá? É algo bem tranquilo. Então, se você quer uma planta grande, robusta, com muitas flores e super perfumada, né, esse híbrido, né, que é o Waikiki Gold Leia, é uma boa opção, uma boa pedida, tá bom? São plantas muito lindas.
Então o que tem para falar dessa planta mais é isso, tá? É bem simples o cultivo, dá para vocês aí terem coleções. Não é uma planta de valor muito elevado, tá? Plantas aí que variam dependendo do tamanho da muda, tá, pessoal? Isso vai depender bastante do tamanho, da idade das plantas. Vai variar aí entre 60 a 180 reais, dependendo do tamanho da muda, né? Vou frisar isso novamente. Então vai variar bastante a respeito disso. É bem tranquilo então para vocês estarem adquirindo essa planta, né, e tendo aí em suas coleções tantas as duas variedades, tá? E possuem também, pessoal, muitas outras variedades, que como são híbridos a gente tem uma infinidade de possibilidades de resultados, tá bom? Então é só isso, fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificação que logo teremos mais vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.